Alô, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos nós que aqui estamos pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, para conversarmos sobre a educação e os princípios da doutrina espírita aplicados pedagogicamente na formação das novas gerações. Já aqui, compartilhando a tela conosco, Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos Tavares, que está aí nos bastidores, a todos. Paz e saúde. E que Jesus possa nos proteger, iluminar e nos dar aqui uma boa luz em relação ao tema proposto aqui para nós. Muita paz. Muito bem. Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ao vivo, pela Web Rádio Estação da Luz. Você acompanha o programa através do Facebook e também do YouTube, e pode enviar sua mensagem para participar aqui conosco. Tá aí, ó, tá na tela, já está como você pode participar, ok? E, aliás, já estou vendo aqui que já tem mensagens dos nossos telespectadores, o nosso Wilson, lá de Recife, dando seu boa noite. Boa noite, Wilson. E também a nossa Ivonete, que é lá de Mutuca, em São Paulo. Boa noite, Ivonete, um grande abraço. Então, você pode participar, como já fizeram o nosso Wilson e também a Ivonete. O tema de hoje é atualíssimo. Quando vimos as notícias nas mídias de comunicação, nós logo pensamos, temos que debater esse assunto. Nós temos visto, então, notícias vindas de várias partes aqui do Brasil, e já temos também informações que isso também está acontecendo fora do Brasil, que alguns municípios e alguns estados aqui no Brasil estão proibindo o uso do celular nas escolas públicas. Alguns não chegaram a proibir, mas cercearam a utilização do celular pelos alunos. Então, você só pode utilizar na hora do recreio e assim por diante. E os decretos que estão sendo feitos aí por prefeitos e governadores, na sua maioria, colocam para o professor o encargo de fiscalizar a aplicação dessa proibição, desse cerceamento. Ou seja, os professores devem controlar os alunos dentro da escola. Estamos falando aqui das escolas públicas, seja municipais e estaduais, sobre essa questão do uso do celular. Bem, esses decretos se apoiam em algumas pesquisas internacionais, algumas delas realizadas, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde e pela Unesco, que é o órgão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Cultura e a Ciência. Essas pesquisas têm mostrado que o uso excessivo do celular está levando crianças e adolescentes a um baixo nível de desenvolvimento intelectual. Elas estão se deixando formatar por esse uso excessivo do celular, o que tem acontecido também nas escolas. Agora, o que nos chamou a atenção, e aí veio o tema de hoje, é que pesquisas aqui no Brasil foram feitas com os pais dos alunos das escolas públicas e, segundo o resultado dessas pesquisas, boa parte, praticamente 90% dos pais, apoiam que o governo simplesmente proíba o uso do celular dentro da escola. Isso porque alegam os pais, pelo menos durante aquele tempo que a criança está na escola, vai ficar liberta do tal do celular, porque em casa está impossível tirar o celular das crianças e dos jovens. Será? E aí veio a pergunta, não é, Ronaldo? A pergunta, então, para o nosso programa. Celular, proibir ou educar?
E, claro, tem um subtítulo encaixado aí. Qual é a visão que o Espiritismo tem a esse respeito? Qual é a orientação que o Espiritismo nos dá nesse debate sobre o uso do celular entre as crianças e os jovens nas escolas? Não só nas escolas, né, Ronaldo? Acho que é na vida de uma forma geral. E aí, Ronaldo, você tem uma pincelada para nos dar sobre esse tema? Como sempre, me chamo às vezes de polêmico. Polêmico porque eu gosto de refletir. Afinal de contas, como pedagogo, não tem como nós fugirmos disso. É indagar, perguntar, questionar sempre e chegarmos a um denominador comum no âmbito da educação. Afinal de contas, educar é uma coisa muito delicada, ainda mais quando se trata de uma palavra chamada proibição. Então, vamos lá. Mateus 28:18. Mateus 28:18. Acho que deu um erro aqui, mas vamos lá. Mateus 28:18. Diz assim. Caiu aí. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem falou isso, Marcos? Foi Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que interessante. Ele reconhece que tudo vem do Pai. Ponto. A autoridade, quando falamos de Jesus, quando falamos de autoridade, nós falamos de autoridade moral. Aliás, nós já falamos isso aqui vastas vezes. Então, vamos lá. Autoridade moral, ética, moral, a regra do bem proceder uns com os outros. Se Jesus exemplificou, vivenciou, e a doutrina nos mostra isso, uma maneira de educar com autoridade, aí vem uma pergunta, Marcos, que eu quero deixar para você. Proibição não seria autoritarismo? Ou também a proibição está ligada à autoridade? É uma pergunta, é um questionamento. O que você me diz? Antes de entrarmos no aspecto ali do texto. É importante responder essa sua questão, porque existe diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoridade, que você bem colocou, ela se liga à questão moral. Quer dizer, você tem autoridade porque você tem ascendência moral, você tem a experiência, você sabe lidar com os outros através dos bons exemplos que você dá. E você estava falando, e eu estava lembrando aqui de uma cena familiar para exemplificar essa questão. Então, vamos imaginar aqui, né? A família está em casa. A mãe, então, é um domingo, a mãe está preparando lá o almoço, né? Já vai arrumar tudo para se almoçar, e o pai olha para a sala e vê lá que os filhos estão lá espalhados pelos sofás ali, poltronas, todo mundo com o celular na mão. E ele pega, gente, desligando esse celular, desligando, vamos ajudar a mãe, vamos lá, vamos ajudar a sua mãe ali, vamos arrumar a mesa, vamos que nós vamos almoçar, vamos, desliga isso, fulano, não sei o que e tal. Aí, com uma vontade, isso aqui, tá. A garotada larga o celular e vai ajudar a mãe para arrumar a mesa para o almoço. E quando eles estão lá arrumando, está quase tudo pronto, um dos filhos, cadê o papai? Aí vão procurar o papai. O papai ficou na sala, fazendo o quê? Está lá no celular. Esse pai perdeu a autoridade, porque ela se liga à questão moral. Agora, ele pode ser autoritário. Aí, digamos que a filha olha assim para ele, papai, o senhor está no celular? O senhor disse para nós largarmos o celular para ajudar a mamãe e o senhor fica no celular? Olha como fala comigo, hein? Não é assim que se fala comigo, não. Eu sou seu pai. Amor? E se eu dei a ordem para vocês largarem o celular, é para vocês largarem o celular. E se eu estou aqui no celular, é porque é uma coisa importante que eu preciso fazer aqui e agora. Já ajudaram a sua mãe? Já está tudo pronto? E, quer saber de uma coisa? Hoje, até o final do dia, vocês estão proibidos de usar o celular. Pode entregar para mim. Isso é autoritarismo. Tá?
Ele não exerceu autoridade, ele foi autoritário. E entrou em choque, na verdade, consigo mesmo. Porque os filhos depois vão se conversar, né? Papai é engraçado, né? Papai tirou o celular de nós, papai nos obrigou a ajudar a mamãe, ele não ajudou, e ele ficou com o celular a tarde inteira. Nem para participar conosco lá daquele jogo, nada. E nós ficamos de castigo sem celular. Então, olha a diferença entre a autoridade moral, que age pela força do próprio exemplo, e esse autoritarismo, que depois vai ter consequências, porque normalmente os filhos acabam se revoltando. Até porque, Marcos, aí mesmo, nesse exemplo, nós podemos mostrar aí a autoridade moral. Aí a criança chega, ué, pai, você não vai ajudar, vai ficar no celular? Tem razão, tem razão. Olha a humildade, porque autoridade é isso, né? A autoridade e autoritarismo. Na autoridade moral, ele reconhece, epa, realmente você tem razão, pronto. Aí as crianças, caramba, pensei que ia pegar meu pai agora na boa, não, ele, ou minha mãe, seja lá quem for, mas não, ele reconheceu que estava fazendo alguma coisa que não era. Se ele está pedindo, ele vai lá fazer também. É para a gente entender, porque senão nós vamos cair, Marcos, que a palavra moral, nós já falamos várias vezes, mas vamos repetir mais uma vez, eu gostaria que você falasse. Não é para assustar. Quando se fala em moral, parece que a maioria das pessoas ainda se assusta. Marcos, você está falando em moral, e você não tem moral também. O que é moral, afinal de contas? O que é moral? Se for assim, ninguém pode fazer nada, porque ninguém tem moral. Não, gente, moral não é santidade. Eu acabei de dar um exemplo aqui, é reconhecer, Paulo, você tem razão, fulano vai pensar 10 vezes, olha, eu vou falar para meu pai e minha mãe. Até uma certa idade, eu via meu pai e minha mãe fumar. Eles falavam, meu filho, não fuma, nunca me proibiram, estou sendo sincero aqui. Não é porque morreram, estão no céu, nada disso não existe. Mas sempre falavam, meu filho, cuidado, cigarro é assim, mas eu estou no esforço. Eu, sua mãe, realmente. Quando eu vi, pararam, morreram minha mãe com 84, meu pai com 94, e 50 anos haviam parado de fumar. Eles falaram, estou numa luta grande, porque a gente sabe que o vício não é fácil, mas é uma autoridade moral. Eles nunca disseram para eu não fumar, e eu realmente nunca fumei. E aí? Entendeu? Não é porque eu via pelo exemplo, não sei, mas talvez pela não proibição, também pode ter sido. Mas hoje eu vejo que eles tinham essa autoridade moral, porque não é proibido, você está proibido de vir aqui fumar, como muitos faziam da época. Meu pai é de 1918, então ele poderia muito bem impor, não é isso? Aquela coisa, porque aquela criação, não. Fumava e falou, estou no esforço, como sua mãe também, realmente minha mãe parou, ficaram mais de... Meu pai ficou até 50, 30, até uns 40 e poucos anos fumando, por aí, uns 50 e pouco. Para a gente entender, uns 40 anos sem parou de fumar. Então, viveu até a vida ainda mais longa. Então, mas para a gente entender, gostaria que você falasse mais, que a moral ainda... Falou em moral, você parece que meio mundo não quer nem falar com a gente. É verdade, Ronaldo. E sabe que o Espiritismo lida com esse tema com muita facilidade, por assim dizer. Porque nós temos uma questão em O Livro dos Espíritos que vai direto ao ponto, que é a questão 629, que nós já trouxemos aqui no programa várias vezes, mas é bom trazermos de volta essa discussão. Mas o que é moral? Quem é que tem moral, como você bem lembrou? Então, Kardec pergunta aos espíritos, qual a definição que se pode dar à moral? Então, vamos ter a definição dada pelos espíritos superiores. O que é moral? E eles respondem, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Como você colocou, Ronaldo, eles não estão pedindo santidade aqui. Certo? Que moral é a regra da boa conduta. Então, quem consegue bem se conduzir está dentro da moral. Mas qual é o meu parâmetro? Aí nós vamos trazer Jesus. Só fazer ao outro o que você deseja que o outro lhe faça. Esse é o parâmetro para você ter uma boa conduta. Quem tem boa conduta não prejudica nem a si mesmo, nem aos outros.
Mas os espíritos continuam a sua resposta e dizem aqui, ó, funda-se, ou seja, a moral funda-se, ela tem por base a observação da lei de Deus. Bom, aí alguém já vai lançar a pergunta, e onde está a lei de Deus? E como é que eu vou saber que lei é essa e como ela é? Mas os espíritos também responderam a esse respeito a Kardec, só que recuando aqui na questão 621. Ora, a lei de Deus está gravada na consciência de cada um. Porque, no fundo, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Nós sabemos quando erramos ou quando acertamos. Nós sabemos quando teremos que arcar com consequências não muito boas. No fundo, nós sabemos, porque a lei divina está gravada na consciência. E eles complementam. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem e para o bem de todos. Isso aqui é importante, porque o egoísmo nos faz fazer o bem para nós mesmos, em prejuízo dos outros. E é óbvio que isso não é o bem. Os espíritos são muito claros aqui. É o bem visando o bem de todos. Então, isso é moral. Não precisamos fazer aqui nenhum torneio filosófico. Eu não preciso trazer Sócrates, Platão, Kant, e vai por aí afora para ficar discutindo moral. Moral é isto. Regra de bem proceder, procurando não prejudicar ao próximo, querendo sempre trabalhar no bem coletivo. E aí estaremos dentro da lei divina. É isso. Isso é moral. Então, para nós, da partir daí, nós vamos entender o que é educação. Então, proibir nunca foi um processo no ensino-aprendizagem, seja no lar, seja na qualquer setor da sociedade. A proibição, ela atiça várias coisas em nós e é complicado. Falando de ser humano, então, nem se fala. Falando, então, também de jovens, adolescente, proibição, Nossa Senhora. Por que não trazer essas ferramentas, como tantas outras, porque daqui a pouco vai proibir também o garfo, a faca, a colher, dentro da escola. A pasta, a caneta, que eu pego a caneta e furo, está proibido caneta, não vou poder escrever mais porque está proibido, não posso escrever também. Porque o problema não está no celular, não está na tecnologia, está no processo dos limites da educação que nos traz essa ferramenta. Então, eu vou ler o texto aqui, que está no podcast do Marcos, né? Análise Crítica, que é Celular Proibiu Educar. Depois o Marcos vai falar aí do podcast de vocês, do blog, tudo direitinho. Então, vamos lá. Eu achei oportuno, eu havia comentado com o Marcos sobre isso, porque proibir mais uma proibição? Eu sou educador, quando entro numa sala, eu uso o celular e deixo meus alunos usarem dentro daquela proposta. Se estiver fora, eles mesmos vão lá, já criamos uma regra, que o celular é para isso e para aqueles fins, ponto. Tem hora para tudo, independente do celular. Mas não pode proibir também de falar. Aí eu pergunto ao meu aluno, quem descobriu o Brasil? O professor disse que não pode falar. Entendeu? Aí vem um questionamento. São certas coisas que são colocadas de cima para baixo, no autoritarismo, porque os pais pediram, fizeram uma pesquisa, e os pais... Eles pediram porque já estão além da paciência em casa, que eles não conseguem, numa educação que já vem do lar, não é isso? Então, a escola, mais uma vez, vai ser... então a educação não vem do lar. Aí eu já começo a brigar no meu pensamento, Marco. A educação vem do lar ou vem da escola? Qual é o parâmetro aí que eu tenho que agora tentar entender? Que a família já está empurrando para a escola. Você acabou de dizer lá no início, pelo menos essas 4 horas ali, ou 7 horas, que tem escola que são 7 horas dentro da escola, ele não pode usar o celular. Graças a Deus, chegou em casa, não vai mudar nada. Houve um processo de educação, do diálogo, de mostrar, de compreender, de entender. Enfim, eu vou ler esse primeiro parágrafo e daí nós vamos debruçar. Temos assistido
vários municípios e alguns estados decretarem a proibição ou cerceamento no uso do celular por parte dos alunos nas escolas públicas, pois o aparelho ligado à internet está trazendo vários malefícios ao desenvolvimento das crianças e dos jovens, como atestam pesquisas realizadas, Marcos disse aí, pela OMS e pela Unesco. Portanto, o celular tem sido pedra de tropeço no processo de aprendizagem. Alguns simplesmente proibiram o uso do celular na escola, outros criaram obstáculos, disciplinando o uso do mesmo no ambiente escolar, cabendo em ambas as alternativas ao professor a vigilância sobre os alunos, ou seja, mais uma tarefa burocrática e de segurança sobre os ombros dos educadores. Perguntamos: educar é proibir ou conscientizar? Em outras palavras, para que não haja dúvida, devemos proibir, cercear ou educar? Então, é tudo que nós estamos colocando aqui. É uma ferramenta de trabalho. Não é uma arma. Parece que o celular está virando uma arma. E o problema não está no celular. Se não tiver internet, você pode estar com o celular a hora que você quiser, porque tem que ter internet. Então, tira a internet também, e aí não tem celular. Não é isso? Não vai ter dados, não vai ter nada. Não sei, eu fico pensando aqui, eu vou dar uma aula de informática, por exemplo. Aí os computadores estão com problemas, como já aconteceu. Eu preciso do celular, pelo menos, para que eu possa... Não pode estar proibido o celular. Então, que aula que eu vou dar na hora de informática? Vou tirar xerox ali, vou dar meu jeito aqui. Como educador, tem que dar meu jeito. E outro ponto que você colocou aqui, que é mais uma tarefa no ombro, nas mãos do professor, que agora tem que vigiar o aluno, geralmente 40 alunos dentro da sala de aula, às vezes, né? Complicado. Se ele estiver lá escondido com o celular, a escada diretora chegar, abrir e ver, ainda vai me chamar a atenção, porque eu não vi que o celular estava com aquele aluno. Bom, tudo bem. Mas era mais fácil ele não trazer o sustento dessa ideia da proibição, dele não levar o celular. Proíbe na escola, mas ele leva o celular. Eu ainda não entendi. É proibido o celular na escola, mas ele leva o celular. Não, os pais só disseram isso porque ele tem que saber se ele está chegando, vai para casa sozinho. Né? Quer dizer, e aí? Essa proibição está meio estranha aí. Está meio que, não sei. Você coloca bem aqui, Marcos, que até a pesquisa da OMS, o Unesco, né, tem sido pedra de tropeço da aprendizagem. Você fez várias observações, né, o celular por parte dos alunos nas escolas, pois o aparelho ligado à internet está trazendo vários malefícios. Mas, por favor, não é a escola que está trazendo malefícios. O problema do celular não está na escola trazendo malefícios. Já transferiu, mudou a ordem dos fatores, como eu disse antes. Marcos, está estranho. A educação vem de casa, afinal de contas, vem da escola. Eu estou botando no teu colo, porque são muitos, e não vai ser nesse programa que nós vamos terminar, não, tá bom? Pois é. Estava aqui recordando uma cena da minha adolescência na escola. Né? Eu estudei em escola pública e havia uma proibição ali na escola, que era a seguinte: é proibido utilizar a quadra de esporte fora da aula de educação física. Ponto. Se você fosse pego usando a quadra fora da aula de educação física, ia para a diretoria, ia levar advertência, podia até ser suspenso. Mas aí, Ronaldo, o que aconteceu um belo dia com essa proibição? A professora que ia nos dar aula faltou. Então, nós tínhamos um tempo inteiro sem aula, até o próximo tempo, que já era outro professor. Bom, e agora, né? A inspetora não apareceu. E aí nós olhamos para cá, nós olhamos para lá, né? A quadra nós sabíamos que estava vazia, não estava sendo ocupada naquele momento. Por que não usar a quadra para um joguinho de futebol? Bom, nós tínhamos que burlar a inspetora e tínhamos que arrumar uma bola.
Bom, mas arrumar a bola não era problema. Alguém já deu uma meia e arrumamos papel, então a bola foi feita. E nós demos o jeito e fomos para a quadra. E ficamos lá, e alguém controlando a hora, né? E aí, rapidamente, o outro lá vendo onde é que estava a inspetora, e não sei o quê, e nós conseguimos voltar para a sala de aula sem acontecer absolutamente nada. Aí o professor que ia nos dar a aula entrou, nos cumprimentou e tal. Fiquei sabendo que vocês não tiveram a aula, né? Vocês tiveram um tempo vago. Foi, professor, nós estávamos aqui esperando. E aí, vocês ficaram me esperando aqui na sala? Ficamos, né? Porque não pode sair, né? Sim, teto. E como é que vocês explicam que vocês estão suados, vermelhos e sujos? Mas ele era um professor muito legal, né? Então, ele falou, gente, olha só, vocês estavam na quadra, né? Vocês estavam na quadra? A gente deu um jeito, foi lá bater uma bola, tá? Mas vocês têm que tomar muito cuidado, hein? Muito cuidado, são pegos. Vocês podem até ser suspensos, tá? Mas não se preocupem, tá? Eu não vi nada e não sei de nada. Mas vamos à nossa aula. E aí a coisa correu. Bom, por que eu contei essa história? Proibido. Tinha uma proibição. Tá? Isso não tinha sido debatido, nada. Era proibição da direção da escola para os alunos. O que os alunos fazem? Dão um jeito de acabar com a proibição, de burlar a proibição. É o que você lembrou, Ronaldo. Você acha que o aluno, com 40 pessoas dentro da sala de aula, no pátio, isso e aquilo, ele não vai usar o celular? Ele não vai dar um jeito de usar o celular? O celular é proibido, e daí? Por quê? Se eles pegarem 10, 15, 20 usando o celular para cá, vai suspender todo mundo? Não. Não vai fazer isso. Tá? Então, a questão aqui é de educar. Não é simplesmente de proibir. Eu coloco aqui no texto, né, que educar é conscientizar, que é outra coisa. Tá? Mas aí você lembrou, Ronaldo. Mas acontece que os professores estão muito chateados porque o problema está lá no lar, na família, porque não está tendo educação lá. Esse negócio do celular não devia cair no colo da escola, isso é um problema dos pais, dos seus filhos, eles têm que resolver isso lá em casa e não jogar para a escola. E aí fica essa coisa, quem é que tem que resolver isso, afinal de contas? Nós espíritas, e os grandes pedagogos todos reconhecem também que tanto a família quanto a escola são responsáveis pela educação das crianças e dos jovens. Não dá mais para ficar atirando para um e para outro. O que aconteceu aqui, nesse caso das proibições, é o seguinte: os pais estão desesperados porque não conseguem controlar os seus filhos no uso do celular. Tá? Aí vem as pesquisas para mostrar que o uso abusivo do celular, inclusive dentro da escola, realmente atrapalha o desenvolvimento cognitivo lá da criança e do adolescente. Aí, então, gritaram logo para as autoridades públicas. Tem que dar um jeito nisso. A autoridade pública não pode entrar nas famílias. A autoridade pública coordena a escola pública. Então, a autoridade pública... então, que jeito nós vamos dar? Proíbe. Pronto. Proibição. Está proibido usar o celular. Acabou o problema. Não acabou nada. Eles acabaram de arrumar mais um problema. Que é essa aqui. Primeiro, que muitos alunos vão burlar direto. Tá? E daqui a pouco essa lei não serve para mais nada. Porque não deu para implementar. Segundo, os professores já têm mais do que fazer do que virar vigia de aluno por causa de uso de celular. Então, na verdade, o que o governo deveria ter feito era ter implementado um programa pedagógico para que professores, coordenação e direção das escolas públicas possam realizar as assembleias, para ter os combinados, regras estabelecidas, porque elas foram conversadas, dialogadas, entendidas e aprovadas pela maioria. E aí chamar os pais para conversar também sobre isso. Olha só, pai, não tem nada a ver proibir que ele entre com o celular aqui na escola ou use.
Mas ele já está conscientizado que o uso do celular tem que ser um uso pedagógico, de acordo com a orientação dos professores no desenvolvimento das atividades de estudo. Tá? Tem um limite, mas esse limite está colocado não na base da proibição, está colocado na base do diálogo e da conscientização. Agora, vocês em casa, é só copiar o que nós fizemos aqui na escola. Tem que sentar com os filhos, tem que conversar, tem que estabelecer esses limites, com eles entendendo a necessidade de ter esses limites. Agora, óbvio, tem que ter o exemplo que vem de cima, tanto dos pais, no uso do celular, quanto dos professores também, porque os professores também usam o celular. E é o que você colocou, Ronaldo. O problema não é o celular, o problema não é a internet, o problema não são os games, o problema não são as redes sociais. Como sempre, nós desviamos as coisas. O problema está no processo educacional, que, na verdade, nós não temos usado direito. Ronaldo, deixa eu falar mais um pouco, você está proibido de falar. Eu vou falar mais 5 minutos. Quer dizer... Marcos, eu vou corrigir você, porque é um processo, a proibição é um processo pedagógico, porque é coercitivo. Ah, sim. Eu falei que você não podia falar, Ronaldo. Eu disse para você não abrir a boca, e você não me obedeceu. É verdade, é verdade. Mas, pois é, existe esse tipo de alegação. Não. Não é pedagógico? É pedagógico, é coercitivo. Mas aí nós vamos dizer, então o tapa é pedagógico. Né? Dar uma cintada é pedagógico. Caroço de milho, né? Caroço de milho, deitar lá no... Por que acabaram com isso? Não, minha gente, nada disso é pedagógico, nada disso educa. A proibição, ela pode, num primeiro momento, por causa do medo das consequências, pode realmente cercear e dar a impressão que deu certo, né? E que acabou o problema. Não, porque isso vai estourar um pouco mais à frente e, normalmente, de forma mais grave. E, Marcos, voltando ao assunto, e a criança, o jovem, fica no ping-pong, mais uma vez no ping-pong. E o pedagógico aí não entra nada. Já notou como é que fica a situação? Então, é transferir essa educação para a escola. Não que a escola não tenha que fazer o seu processo, uma outra indagação, vamos chegar lá. Mas é empurrar, mais uma vez, essa responsabilidade dos limites para a escola, porque a criança vai chegar em casa ou na rua, vai ficar usando lá o celular de qualquer maneira. E ela ficou 4 horas ou 7 horas na escola, ela vai ter que botar esse atraso em algum lugar, vai ser lá na família, e vai continuar o problema. O problema não foi resolvido. E, aliás, o problema nem foi amenizado, ele só está piorando. Exatamente. Porque não houve um processo pedagógico, didático, para que levasse essa criança, esse jovem, a entender essa proibição. Porque os pais assim pediram. Tá, mas o que é o uso do celular? Para que usar o celular? Por que eu tenho o celular? Como eu posso usar o celular? Por que fins eu posso ter o celular? Quais são os horários que eu posso usar? O que eu posso acessar? Qual é a idade que eu possa colocar esses limites para mostrar isso ao jovem? Quer dizer, não há. Essas e tantas outras observações, não há. Simplesmente na escola não pode, ponto. Em casa você pode a hora que você quiser. Bom, pelo menos é o que eu estou observando. Ou na rua. Posso acessar o que eu quiser também. Quer dizer, não há um processo educativo, nem na escola e nem tampouco na família. Exato, Ronaldo. É o que está acontecendo. Mas sabe qual é a consequência disso? Não vai dar certo essa proibição, né, do uso do celular na escola. Isso aí está fadado realmente a não surtir efeito. Os pais vão perceber isso, né, que a tal da proibição do uso do celular na escola ficou só no papel, que na prática praticamente não mudou nada. Então, o que os pais, avós, enfim, os responsáveis vão fazer?
vão pressionar as autoridades públicas para fazer outra coisa. Tem que dar um jeito. E aí alguém vai lembrar, não, sabe por que a lei não pegou? Sabe por que ela não deu certo? Porque a lei jogou sobre os ombros dos professores vigiar os alunos. Os professores não têm condição de ficar vigiando os alunos. Sabe o que está faltando na escola pública? Inspetores, vigias, revista nos alunos na hora da entrada, câmeras de vigilância. É isso que o governo tem que fazer nas escolas públicas. Aí, Ronaldo, eu vou perguntar a você agora, mas isso aí, a escola pública é prisão, penitenciário de segurança máxima? Prisão já é, porque é tudo gradeado, que invadem, infelizmente é isso aí, as escolas são isso. É um presídio disfarçado de educação, de ambiente escolar. Eu falo isso, é pesado, mas é uma realidade. Nós, educadores, estamos sofrendo um pouquinho sobre isso aí também. É uma outra realidade. Porque não há uma conscientização, um trabalho pedagógico com as famílias, para entender que aquilo ali precisa ser respeitado também, porque pertence a eles, são impostos, são pagos. Independente até de ser uma escola pública ou particular, que a particular também é pública, é imposto que você está pagando. Você está pagando a escola também. Então, é um patrimônio que você está pagando para que se beneficiar para o seu filho estar ali estudando e ter um desenvolvimento cognitivo e afetivo, que infelizmente não tem. Aliás, a LDB, os parâmetros estão aí mostrando, trabalhar as habilidades é só no papel, porque na prática nós não temos, de fato, dentro de uma prerrogativa que está pedindo a lei para que isso se faça de uma maneira correta. Que os professores já estão sobrecarregados com N situações. Direção e coordenação, às vezes, jogam tudo para o colo do professor que tem que fazer tudo. Inclusive, quando é uma escola que tem ali crianças especiais, que também não é fácil, que tem as suas deficiências, e que precisa de todo o apoio psicopedagógico, apoio de fonoaudiologia, de psicólogo, mas não tem. É o professor que tem que fazer também todo esse trabalho. Marcos, eu estou aqui pincelando coisas aqui muito, entendeu? E a cobrança dos pais são fundamentais. Não é fácil a cobrança dos pais, que não deixa de estar certo, mas está errado. Porque a escola precisa ter todo esse amparado para que se possa fazer. Você brincou aí, tem que proibir, botar fiscalização, tem que botar até polícia também dentro da escola para começar a ver. Bota logo uma delegacia lá dentro para começar a observar isso. Que aí fecha a questão no processo pedagógico policial. Não sei. A gente começa até devagar aqui, já queria até palavras para fazer. Então, vamos lá, Marcos. Nós estamos falando de educação, eu disse que o texto é promissor. O que nós podemos mesmo, de fato, vamos dizer assim, não dentro de uma linha. Eu vou ler aqui o segundo parágrafo, mas assim, para que a gente possa entender o processo de educação. Porque, se voltarmos você falou um exemplo aí da sua vida escolar, eu também tenho exemplos. Eu peguei professor, já disse aqui, professora, uma explicadora na minha época, ela usava palmatória. Isso em 66, 1966, ela usava uma palmatória. Ali, ó. Rosane, muita paz, Rosane. Wilson também, nossa amiga aí também. Ó, palmatória. Eu tinha que ler um texto, decorar o texto, que ela ia tomar arguição. Então, você vê que houve avanços, houve, né? Nós estamos acompanhando uma evolução. Mas certas coisas, Marcos, ainda está no seio ainda da proibição. Então, vamos lá. Você coloca muito bem aqui no texto, e eu vou ler isso aqui para a gente dar continuidade no raciocínio. Quer dizer, as autoridades públicas alegam não apenas as razões científicas apontadas pelas pesquisas, mas também a opinião dos pais e do público em geral, favorável às restrições para embasar os decretos. Isso aí é um pouco da politicagem. Tem que ser franco, para não ficar mal com época de eleição. Então, isso aí é fato. Então, faz aquele amparado todo para que se possa ficar bem com a comunidade. Mas não é isso. Não é isso. Haja correto que a comunidade vai bater palma também, porque está pedindo socorro. A gente tem experiência disso de escolas no meio público. Em São Paulo,
Não vamos poder falar nisso, Marcos, que fazem a diferença nesse contexto. Eu tenho certeza que lá não dá proibição. No Amor, não é que é na escola de São Paulo? Amor e Lima, como é que é? Amorim Lima. Amorim Lima, não é isso? É em São Paulo? E é um exemplo, está lá de escola pública, que fez uma diferença lá. Então, vamos lá. Chama-nos a atenção a opinião de várias mães, veiculadas pelos meios de comunicação, que, pelo menos na escola, o filho ficará longe do celular, o que significa que, em casa, os pais não conseguem exercer controle, não possuem autoridade moral para educá-los dentro de limites. Os filhos ficam ao celular e pronto. Temos aqui a transferência de responsabilidade da família para a escola, dos pais para com os professores. Quanto à família e escola, pais e professores deveriam se dar as mãos, trabalhando em conjunto para a melhor educação das crianças. É isso, é tudo que nós estamos falando aqui. Essa transferência ela é possível quando a escola tem uma parceria, porque nós estamos falando de seres humanos, professores, inspetores, porteiros, esses agentes, diretores, vice-diretor, coordenador, somos todos ali naquele momento agentes de um processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo daquele que está chegando. Mas nós não estamos isentos disso. Estamos também no processo. Pais e esses agentes que eu falei. O que parece, Marcos, é que é só para os educandos. Já notou? Os educandos é a proibição. Nós estamos a par desse processo. Quem escuta eu falar vai dizer, então ele está dizendo que tem que ser realmente proibido para as crianças. Não, eu estou mostrando o erro como está. É só para os educandos. Os educadores, que somos todos os agentes que nós falamos aqui, esses não. Esses estão fora de um processo pedagógico, didático, desse desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. É só eles, porque, afinal de contas, a educação vem de casa, é só os educandos que vêm de casa. A família, não sei de onde vem, e esses agentes escolares não vêm de família. Só a educação vem de casa, na proibição, no autoritarismo, como queiram, para os educandos. É isso que me vem à cabeça, Marcos, é isso que me vem na prática. Eu posso estar errado e me corrija. Desculpa, Ronaldo. Sou eu que tenho que falar agora? Tá. É que eu estava aqui no celular, sabe? Sei. Muito bem. Gostei de ver. Você não ouviu nada do que eu falei, com certeza. Realmente tem que proibir para os educantes, porque nós, educadores, não temos nenhum problema aqui não, com o uso do celular em absoluto. Mas aí você lembrou bem, Ronaldo. Tá. Porque as crianças, porque os adolescentes, porque isso, porque aquilo. E nós adultos? Por acaso nós estamos bem educados? Nós somos controlados? Está tudo bonitinho, sem nenhum problema. Nós não temos nenhum problema com o uso do celular? Isso não é verdade. Todos nós temos problemas de disciplina e limites para usar a internet, usar o celular. Essa que é a grande verdade. Mas quantas vezes nós já vimos professores na sala dos professores que mal bate papo, tá lá com o celular e tá com isso e com aquilo, aí tá dando sinal, já tem que ir para a sala de aula, mas tá ali grudado no celular ainda, e aquela coisa. Ou seja, a questão não está em proibir, mas sim educar. E nós temos que lembrar que todos somos espíritos reencarnados e que estamos trazendo também as nossas tendências, as nossas ideias inatas e nossas experiências das vidas passadas e também a preparação que fizemos do mundo espiritual para antes de reencarnarmos. Uma preparação para esta vida. Mas isso não tira a responsabilidade dos pais, principalmente, e dos professores, de educar. Allan Kardec é muito claro. Educar é corrigir as más tendências que o espírito está trazendo.
e, ao mesmo tempo, desenvolver as virtudes, o potencial divino que ele já possui. Para isso, é necessário dizer o não. Para isso, é necessário trabalhar os limites. Para isso, é preciso que ele aprenda, sim, a ter disciplina e saiba utilizar essa ferramenta tecnológica para o bem. Voltamos àquela questão 629, moral, regra da boa conduta, cumprir a lei divina fazendo o bem para todos. Então, é isso. Isso é o processo de educar. Se nós estivermos educados dentro disso, não precisa ter lei nenhuma para proibir coisa alguma. Nada. Nada. Porque nós sabemos muito bem. Eu vejo a criançada aqui em casa, por exemplo, né? A família aqui tem várias crianças, tem uma nova geração toda aqui. Né? Posso assistir um desenho? Pode. Mas desde que seja coisa boa, porque se for bobeira, não vai assistir. Tá? Porque nós precisamos aprender coisas úteis para a vida. Ok? Tá liberado. Não tem problema nenhum. Pode pegar o controle, pode ligar a TV, pode acessar Netflix, olhar o que quiser. Não tem problema. Eu não vou dizer isso está proibido, aquilo está proibido. Não, não tem proibição. Mas, olha só, já que vai assistir algo, assista algo que faça o bem para você. Algo que seja útil. Né? E bobagem qualquer que não leva a coisa nenhuma. Tá, mas óbvio, se quiser assistir a bobagem, até vai assistir. Eu não vou tirar o controle da sua mão e desligar a televisão. Não vou fazer isso. Mas vou chamar a atenção de novo. Olha, não é porque você não está na casa dos seus pais que você acha que na casa dos seus tios você pode fazer o que bem entende. Não é assim. Aqui também tem regras. Então, o combinado é esse, ok? E, normalmente, acabam obedecendo. Né? Acabam fazendo... Gente, e vamos assistir. E eu gosto de sentar junto também. Tá, vamos assistir. Tudo bem. Já assistiu o desenho tal? Não, não assisti, não. Vamos assistir. Então, vamos assistir. Tá? E vamos analisar, e vamos conversar. Isso é o ato do educar. Não está roubando a infância da criança, não. Nada disso. Tá? Porque ela quer ficar irrequieta, para cima e para baixo. Tá? E eu brinco, né? Parece... Cara, eu não sabia que aqui em casa tinha tanta formiga no sofá. É impressionante isso, porque ninguém para quieto. E eu brinco com elas, aquela coisa toda. Então, vira a brincadeira, mas na brincadeira estão aprendendo. Aí eu pego assim, bom, já que ninguém está assistindo, eu vou aqui parar o desenho. Não, não sei o que é, porque é o tal de senta, levanta, pula, corre, que eu sei o quê. Então, o desenho, né, o filme, não parece que não está interessante, vou desligar. É simples assim, né? Aí todo mundo senta de novo e tal. Então tá, então continua. Pois é, Marco. Disciplina. Você está colocando uma observação aí, porque é na educação. Então, nós estamos combatendo aqui o efeito, porque proibir. Exatamente. Qual é a causa? Onde está a causa disso tudo? Você está colocando aí já nas entrelinhas. Uhum. Aí já vem com 6 meses, 7 meses, você já começa a botar o celular, que ela gosta, ela já começa a mexer. 6 meses, eu estou falando mentira, não, eu estou falando o que é. Verdade. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas vem com 1 aninho, 2 aninhos, se tirar, ela já começa a chorar. Às vezes, com 6, 7 meses, ela tira. Você acha bonito. Eu vejo na internet, aí acha bonito, aí para, aí ela coloca. Opa, ela já está mostrando alguma coisa aí. Mas ele está muito agitado, Ronaldo, dá o celular. Você está entendendo, Marcos? Aí começa a ter os problemas lá na frente de TDAH, TOD. Mas essa deficiência, será que não tem algum processo, uma causa? Até porque, levando pelo lado espiritual, eu não sei quem é essa criança que está nascendo ali, quem é esse espírito que está vindo. Mas ele já demonstra as suas tendências, mas é pequenininho, isso é uma fase que vai passar. Aí tá. Aí chega aos 5 anos, já está essa fase, já está com 5 anos já e não passou ainda.
A causa está lá atrás, nesse processo da educação que eu negligenciei, ou estou esperando essa fase passar. Mas o processo de educação começa, nós já vimos aqui, já conversamos, já no seio da mãe, conversando ali com o ser que está chegando, um espírita também ou não. Não precisa ser espírita, não. E pessoas que têm de outras religiões, até materialistas, conversa com feto, não está ali, está conversando, seja bem-vindo, olha, eu te amo, aquela coisa. A ciência já corrobora com isso. Mas chega aos 5 anos, aquela fase. Não, é 5, 10, estou botando de 5 em 5. 10 anos, a fase já está no limite, chega aos 13, aí vem aquela, não tem mais, agora não tem mais jeito. É dando uma boa surra, porque não tem jeito. É sua mesmo, porque aí já... Mas a causa veio lá atrás, porque não houve os limites. Não houve o não. O não, às vezes, é uma educação que você está dando. Aí, com 13 anos, com 10 ou 6, ou alguma coisa, você começa a detectar que ela traz algum probleminha, alguma deficiência. Será que ela veio com essa deficiência? Ou também contribuir para que essa deficiência... Porque está comprovado pela ciência que o uso excessivo do celular, sem uma regra e tudo, é a mesma substância das drogas que vai gerando no nosso organismo, que está aqui no nosso organismo. A droga é um efeito que já tem e ainda vai trazer, porque já está no nosso organismo. E o celular também. Ansiedade, então, né? Você não vive sem aquilo, é o teu mundo. Ficou seu celular, você tem falta de ar, começa a criar problemas de ansiedade, déficit de atenção e etc. Marcos, a coisa é mais séria do que nós possamos imaginar. E aí entra o que você falar, que o processo de educação não é dar consciência, mas é despertar essa consciência através dos exemplos, através do diálogo, através dessa educação da causa e mostrando os efeitos das consequências que teremos com qualquer coisa, seja ou não celular. É verdade, Ronaldo. Normalmente, quando nós chegamos ao ponto de ter que proibir, é porque o processo de educação falhou. Por isso, nós temos que revisar essa questão. Nós precisamos despertar a consciência, e a consciência desperta vai descobrir os próprios malefícios, as consequências, e também vai concluir que realmente não pode ficar usando o celular sem limites, sem disciplina, e que a vida é muito mais do que o celular, a internet, as redes sociais, os games e assim por diante. Portanto, nós estamos caminhando, mostrando aqui no programa que a questão não é proibir, mas é educar. Essa educação, primeiramente, é da família, que continua, e aí abrange também a escola. Nós vamos explorar mais semana que vem, nosso próximo programa, porque nós já estamos chegando aqui no horário final aqui. Antes de fazer nossa despedida, o texto que o Ronaldo está lendo, ele foi tirado do meu blog Análise e Crítica. Esse é o nome do blog. O blog também tem o podcast Análise e Crítica. Então, você tem textos, vídeos e também podcasts publicados no Análise Crítica. Na internet, é muito simples. Na busca no Google, coloque aí, Análise e Crítica Marcos Demário. Ele vai aparecer na hora. Mas o endereço, propriamente, é analiseecritica.blogspot.com.br. Mas é mais fácil fazer a busca, né? Por lá, Análise e Crítica, Marcos Demário, e o blog já vai aparecer com este texto, este podcast e todos os outros materiais que são postados ali, sempre à luz da doutrina espírita. Bem, Ronaldo, estamos chegando ao final do nosso programa. Suas palavras finais. Muita paz a todos, saúde, agradeço, gratidão a todos que estão aí nos assistindo e que possamos, semana que vem, inspirados mais uma vez por nosso Mestre Jesus, estarmos aí, ó, nessa luta constante, no processo de educação, que não é fácil, nós sabemos disso. Ivonete, Rosane, Wilson, gratidão a vocês aí por nos oportunizar esse momento com vocês todos. Muita paz, Marcos, Tavares, gratidão a todos. Um abraço a você, Ronaldo, ao nosso Tavares, que está nos bastidores, na técnica, pela Web Rádio Estação da Luz.
Um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando no Espiritismo e Educação. E até semana que vem, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Um grande abraço a todos.